Boa noite, pessoal. Eu vou gravar esse vídeo aqui de uma pergunta de uma aluna nossa. Ela me perguntou o que eu acho da PNL, que nada mais é do que programação neurolinguística. De tempos em tempos aparecem novidades no mercado para ajudar na melhoria do desempenho das pessoas, ou seja no trabalho, seja na vida pessoal, em qualquer área da vida. Então surgem métodos, técnicas para poder melhorar o desempenho da pessoa, para ela ser bem sucedida. Então basicamente a PNL, ou Programação Neurolinguística, ela é mais essa novidade, ou seja, é uma ferramenta que ela vem com a proposta de melhorar o desempenho do indivíduo, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal, usando técnicas e metodologia para reprogramar a mente. Ou seja, você vai programar a sua mente para você alcançar a excelência, alcançar o sucesso. Não é um estudo científico, no meu caso aqui eu não estou fazendo esse vídeo com profundidade científica, mas daquilo que eu pesquisei e vou emitir minha opinião, o que eu acho sobre a PNL. Se você quiser mais informação, você pode acessar no YouTube, você coloca lá a PNL, lá vai ter uma porção de gente falando sobre o assunto, discutindo sobre o assunto. E eu vou deixar o meu parecer, o que eu penso sobre a PNL. Primeiro vamos conceituar, para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando aqui. O que é essa PNL? É o estudo da excelência humana. Ou seja, é fazer com que o indivíduo, por si só, usando esse método de reprogramar sua mente, para você poder alcançar os seus objetivos, alcançar o sucesso ou a excelência. Então ela trabalha com essa ideia da excelência humana. Um outro ponto é a ideia de centrar o sucesso na vida. Ou seja, ela vai trabalhar com o indivíduo, dar ferramenta ao indivíduo para ele centrar sua vida em cima de obter o sucesso, em cima de obter os resultados que ele quer. E para isso ele tem que fazer uma reprogramação da sua estrutura mental, ou seja, ele tem que tirar alguns pensamentos, algumas barreiras, para que ele possa programar sua mente novamente, para que em cima disso ele possa então conquistar o dito sucesso. Uma outra ideia, programar o cérebro para obter resultados. Então, a grosso modo, a PNL é isso. É uma ferramenta que ela veio para somar, para dar condições ao indivíduo para que ele possa obter o sucesso a partir de pensamentos, a partir de mentalização de objetivos e em cima disso ele conseguir desenvolver o seu potencial para alcançar o sucesso. Até aí não tem nenhuma novidade. É só mais uma ferramenta que veio em relação aos outros que já tinham. O problema é essa questão de reprogramar a nossa mente, reprogramar os nossos objetivos. É a ideia de você mentalizar, você pega um padrão, ou seja, você pega um modelo de alguém que obteve sucesso e em cima daquilo você vai programar a sua mente para que você também possa alcançar o mesmo sucesso. Então você vai trabalhar em cima de modelos. Eles usam outras expressões, mas basicamente é isso. Esse negócio surgiu nos Estados Unidos, se eu não me engano com um professor de matemática que analisando algumas pessoas, por que umas tinham sucesso e a outra não, e começou a analisar esses comportamentos e aí estabeleceu um padrão. Então se a pessoa fizer isso aqui, pegar esse mesmo modelo aqui e aplicar na sua própria vida, então ela vai ter esse resultado. Então a PNL é isso, é uma programação. Você vai programar sua mente para alcançar o sucesso, obter o sucesso. Então esse é o primeiro ponto. Então a gente entendeu o que é isso. Nada mais é do que você programar a sua mente para obter resultados. Segundo ponto. A PNL, o homem é o centro de todo o processo.
Então, dentro dessa nova ferramenta, que não é tão nova assim, mas dessa metodologia, quem está no centro de tudo é o indivíduo. Então, todo sucesso que ele vai conquistar parte a partir do indivíduo, ou seja, da própria pessoa. É a pessoa que vai buscar o seu sucesso, construir o seu sucesso, ou seja, todo o potencial está dentro da pessoa. Ela só precisa se autoconhecer, reprogramar algumas coisas e a partir daí essa energia que ela tem dentro dela mesma, essa vitalidade que ela tem dentro dela mesma, ela vai buscar esse sucesso. A pergunta que me foi feita é se o cristão pode usar essa metodologia. Bom, a partir do segundo ponto aqui, para a gente já fica complicado, porque a PNL, o homem é o centro de todo o processo. Então não existe nada fora do homem que o possa levar ao sucesso ou ajudá-lo a obter esse sucesso. Então tudo está no homem, ou seja, o homem é o centro de todo o processo. O homem é que faz todo o processo. Ele não precisa de nenhuma ajuda externa, seja no mundo, no plano físico ou no plano espiritual. Tudo acontece a partir do próprio indivíduo. Então, para nós aqui já tem um problema, porque nós sabemos que toda a nossa vida tem que estar centrada em Deus e não em nós mesmos. Mas a PNL trabalha com esse pressuposto, que o homem é o centro de todo o processo. Ele faz acontecer o processo, ele faz acontecer o sucesso. Uma outra ideia é que você tem poder no seu eu para mudar a sua realidade. Então perceba, se eu tenho poder interior para eu mudar a minha própria realidade, não dependendo de ninguém para mudar a minha própria realidade, aí nós precisamos, paramos e vamos analisar. Então, aonde entra Deus nessa história? Onde entra Deus nessa história toda? Se o poder está dentro de mim para mudar a minha própria realidade, para eu fazer as coisas acontecerem, não há muito espaço para um ser divino, a divindade, ou Deus, ou qualquer outra coisa. Tudo vai acontecer a partir do próprio homem. A PNL começa com o indivíduo e termina com o indivíduo. Ou seja, começa com o homem e termina com o homem. Não há espaço para mais ninguém, só o próprio indivíduo. Só o próprio indivíduo que pode mudar a sua própria realidade a partir de reprogramar a sua mente, colocar novos pensamentos lá, objetivos lá, para você alcançar esse sucesso. Então, primeiro ponto é o que é PNL? É a reprogramação, ou programar a nossa mente a partir de alguns mecanismos, mudar o nosso pensamento, e a partir dessa mudança a gente consegue mudar a nossa realidade e conseguimos alcançar o sucesso. O segundo ponto é que o homem é o centro desse processo. Ele não precisa de ninguém, além dele mesmo, para poder mudar a sua própria realidade. O terceiro ponto é, a PNL trabalha com a ideia de reprogramar a mente e tirar o programa anterior. Ou seja, todos aqueles pensamentos que não te levaram a lugar nenhum, não te levaram a um resultado efetivo, esses pensamentos eles têm que sair. Você tem que reprogramar sua mente de novo, introduzindo lá novos parâmetros, para que você possa então trilhar e conquistar esse sucesso. Então, a partir dessa mudança de mente, a partir dessa mudança de pensamento, de ideias, de fala, é que você vai reprogramar sua mente para você poder conquistar o sucesso que você então deseja, que você almeja. Então, essa é a ideia de reprogramar, reorientar a mente, para você poder conquistar o seu sucesso. Agora, o que a PNL usa para reprogramar a nossa mente? Ou seja, reprogramar a mente daqueles que se propõem a usar essa metodologia para mudar a sua realidade. Então, qual é os meios que ela utiliza para fazer essa reprogramação? O primeiro ponto é que é uma linguagem subjetiva. Então, você vai introduzir novos paradigmas no indivíduo,
Você vai introduzir novas formas de pensar para que a partir dali ele possa trilhar no seu caminho e alcançar o sucesso que ele deseja, que ele tanto almeja. Mas para isso tem que tirar os outros programas, ou seja, a velha forma de pensar, porque são obstáculo para que você possa colocar essas novas ideias, essas nova linguagem para você poder alcançar esse sucesso. Outro ponto, trabalha com a questão da autoajuda, né? Porque nada mais você vai participar de uma palestra de PNL, pelo que eu pesquisei na internet, pelo que eu vi, é palestra de autoajuda. Então você vai lá, você vai ouvir um monte de coisa, vai programar a sua mente, você vai colocar um monte de coisa lá na sua cabeça e você vai sair dali transformado, mudado a partir dos novos conceitos colocados na sua mente, foram reprogramados e a partir dali você vai fazer sua vida acontecer e o sucesso vir até você. Então, grosso modo, é um outro tipo de autoajuda. A outra questão é motivacional. Então você vai ser motivado, que você tem que pensar assim, que você tem que colocar essas ideias, que você tem que colocar essas palavras para as coisas poderem acontecer. Então é uma motivação para você correr atrás dos seus objetivos. A PNL ela é manipuladora, porque quando você trabalha com o processo de mudar conceitos, mudar pensamentos, então você está sujeito a receber qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de pensamento, e aí fica muito fácil para alguém te manipular e levar para que lado ela quiser que você vá. Um outro ponto é que ela trabalha com a questão da hipnose. Então, ela trabalha com a hipnose para quê? Para desbloquear sua mente. Ou seja, para tirar aqueles pensamentos que estão travando, que estão atrapalhando o seu desenvolvimento. E aí você vai partir por um processo de hipnose, vai tirar todos aqueles entraves, aqueles programas antigos, para ser colocado novas ideias, novos paradigmas, para a partir daí você então conseguir correr atrás e alcançar o seu objetivo. Nas poucas que eu assisti aqui, a gente percebe também a questão da confissão positiva. Ou seja, o pensamento traz tudo que você deseja. Ou seja, aquilo que você pensa é aquilo que você vai ter. Então a ideia do pensamento positivo. Ou seja, o pensamento traz tudo para você. Agora eu paro aqui e faço um parênteses, é o seguinte, se a ideia da reprogramação, se todo o poder está no indivíduo, ele transforma, ele muda a sua vida, ele muda a sua realidade, minha pergunta é, se de fato isso pode acontecer, então por que não há uma melhora no mundo? Já que é uma técnica que ela vem para melhorar as pessoas, que ela vem para ajudar as pessoas, que ela vem para revolucionar, então por que o mundo continua como está? Caótico e cada dia mais complicado. Então eu vou dar agora a minha opinião, à luz da Bíblia, sobre o que eu acho sobre a PNL. E aí eu vou precisar que você pegue a sua Bíblia aí também e me acompanhe na leitura de alguns textos aqui, e nós vamos ver à luz da palavra de Deus se realmente o cristão ele precisa dessas metodologias para alcançar o sucesso ou ser bem-sucedido nessa vida. Tudo que nós vivenciamos como cristão, nós temos que pautar à luz da Bíblia. E vamos ver se na Bíblia ela dá espaço para essa ideia de que todo o processo de mudança, de transformação de realidade é feita pelo próprio homem sem ajuda de ninguém ou muito menos de Deus, porque se tudo está no homem, se tudo está aqui na sua mente, toda a realidade está aqui, você muda tudo a partir daqui, então logo você não precisa de Deus para esse processo todo, ainda que se fale em Deus, mas você não precisa de Deus, porque é você mesmo que vai mudar a sua realidade a partir da sua reprogramação de mente. Ou seja, você é o autor
da sua mudança, você é o autor da sua realidade. Então eu vou passar agora a dar a minha opinião em relação à PNL à luz da Bíblia. Então, você ser bem-sucedido não é pecado. Você desejar ter uma vida melhor não é pecado. A Bíblia nos assegura uma prosperidade. Olha só o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 29, e o versículo de número 9. Ora, como que nós, enquanto cristãos, podemos alcançar o sucesso ou sermos bem-sucedidos? Olha o que vai dizer aqui em Deuteronômio, capítulo 29, verso 9. Diz assim, olha: guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prosperei em tudo quanto fizerdes. Ora, o sucesso na nossa vida, seja ele em que área for, ela começa a partir da nossa obediência em relação à palavra de Deus. Não adianta eu reprogramar a minha mente, não adianta eu fazer usar qualquer tipo de metodologia, se minha mente, se minha vida, ela não está pautada pela palavra. Ou seja, eu posso prosperar na minha vida, eu posso ser bem-sucedido na minha vida a partir da minha obediência à palavra de Deus. Não é metodologia, não é mecanismo internos ou subjetivos que vai me levar ao sucesso à margem de Deus, ou seja, sem Deus. Sucesso sem Deus nessa vida, ele é vazio e sem sentido. Agora, o sucesso conquistado a partir da obediência da palavra de Deus, como diz a própria palavra, a bênção de Deus não acrescenta dor. Então esse é o primeiro ponto. Se eu quero ser bem-sucedido na vida, eu preciso obedecer a palavra de Deus. Segundo ponto, se nós abrirmos lá em Mateus capítulo 6 e o versículo de número 33, que é um texto que a maioria conhece, que Jesus também vai dizer como que eu posso obter o sucesso na minha vida. Olha o que o Cristo diz aos seus discípulos aqui, capítulo 6, verso 33. Ele vai dizer assim, olha: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ora, para que eu possa alcançar sucesso ou ser bem-sucedido, eu tenho que buscar aquilo que realmente nos leva ao sucesso. E Jesus está nos ensinando o que eu preciso fazer para eu ter sucesso na vida, para obter uma vida melhor. Primeira coisa que ele vai dizer é que nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus. Fazermos a vontade de Deus. E as outras coisas periféricas, o sucesso, ser bem-sucedido, eles vão acontecer a partir do momento que minha vida, meu foco, minha mente esteja focado em Deus. Que minha mente esteja focado na palavra de Deus. Não em métodos subjetivos que começam em mim mesmo, terminam em mim mesmo, e todo o resultado, se é que eu consigo algum resultado com essa metodologia, vai ser reputado todinho e totalmente a mim. Então, se eu quero obter o sucesso, eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus. Está dentro da vontade de Deus, e as outras coisas ele vai ser acrescentado. Olha o que diz Paulo em Filipenses, capítulo 4, e verso de número 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Ora, a Bíblia está nos mostrando qual é o caminho do verdadeiro sucesso para nós. É não estarmos inquietos ou ansiosos ou colocarmos as coisas periféricas como objetivo primeiro de conquistar as coisas diante de Deus. Eu não preciso ficar inquieto nem preocupado, mas eu tenho que focar em Deus. E as outras coisas elas vão vir naturalmente. A Bíblia nos mostra onde nossa mente deve estar. Paulo ainda dizendo em Filipenses capítulo 3, verso 20.
como é que eu posso reprogramar minha mente? De fato e de verdade. Como é que eu posso colocar algo que de fato vai funcionar, que de fato vai me levar ao sucesso diante de Deus, de maneira que seja para a glória de Deus. Olha o que Paulo diz em Filipenses 3, capítulo 3, verso 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Minha mente tem que estar focada em Deus. Minha mente tem que estar focada naquilo que o Cristo veio fazer por nós. Nos libertar, nos dar vida e nos fazer prosperar para a glória dele. Mas isso não começa comigo e nem a partir de mim mesmo. Isso começa a partir da minha fé em Cristo, da minha obediência a Cristo, da minha devoção à palavra. É daí que vai surgir o verdadeiro sucesso, a verdadeira prosperidade para a minha vida. Olha o que diz mais Paulo no capítulo 4 e no verso 8. Nossa mente deve estar programada com a palavra de Deus. Olha o que ele vai dizer no capítulo 4 e verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Olha, se você quer reprogramar sua mente, então reprograme a partir da palavra de Deus. Reprograme a partir de Deus. Reprograme a partir de Cristo. Coloque novos valores na sua mente. Coloque metas de fato e de verdade na sua mente a partir da palavra de Deus. Você vai ter sua mente reprogramada, mas que de fato vai te levar ao sucesso real. Que não é só a questão do sucesso material, mas também o espiritual. Porque se minha vida espiritualmente estiver boa, mesmo que eu não consiga de momento o sucesso que eu desejo, eu não vou me sentir frustrado e nem derrotado por conta disso. Então, se eu quero reprogramar, eu reprogramo a partir da palavra de Deus e coloco esses valores eternos dentro da minha mente e vivo a partir deles, e aí sim, então, eu vou conseguir o dito sucesso. A Bíblia nos ensina que devemos nos preparar para servir a Ele e não a nós mesmos. Paulo vai dizer isso lá em Efésios capítulo 4, verso 11 e verso 12. Ou seja, nós não fomos criados para nós mesmos. Nós não fomos criados para a nossa própria glória. Nós somos criados para a glória de Deus. Nós somos criados para o louvor de Deus. Nós somos criados para glorificar a Deus. Então, a Bíblia, lá em Efésios, Paulo vai nos ensinar que nós devemos preparar a nossa vida não para nós mesmos, mas para a glória de Deus. Tudo que começa a partir de mim e termina em mim não glorifica a Deus. Tudo que começa a partir de Deus e termina em Deus glorifica ao Senhor. Então, se eu quero obter o sucesso, eu tenho que entender que eu tenho que me preparar para servir a Deus. Introduza esse novo valor na sua mente. Ou seja, eu vou me preparar para servir a Deus e o sucesso vai vir na sua vida, com certeza. É Deus que nos prospera. Olha só o que a Bíblia vai nos dizer lá no livro de Neemias. Abra comigo aí também. Neemias no capítulo 2 e no verso de número 20. Vamos ler esse texto de Neemias, capítulo 2 e verso 20. Diz assim: Então lhe respondi e disse: O Deus dos céus é o que nos faz prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Neemias, na reconstrução, ele reprogramou a mente dele. Ele reprogramou da seguinte forma: quem nos levará ao sucesso é o Senhor. Quem nos levará à vitória é o Senhor. E não simplesmente mentalização,
meditação, reprogramação subjetiva, não. Quem nos leva ao sucesso, quem nos prospera é o Senhor. Reprograme sua mente com isso, então. Quem te prospera é o Senhor e não somente o seu próprio esforço a partir de você mesmo, terminando em você mesmo. Nosso sucesso começa em Deus e termina em Deus para a glória de Deus. Nossa mente já foi, de fato, reprogramada em Cristo. E aqui eu termino esse vídeo em que Paulo vai dizer que a nossa mente já foi reprogramada em Cristo a partir do momento que nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Olha o que ele diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Eu estava estudando, pesquisando esse texto em Calvino, e olha o que ele coloca sobre esse texto aqui. Os salvos são instruídos sobre as diretrizes do Espírito. Então, ou seja, a nossa mente é reprogramada com o Evangelho. E ela é reprogramada com o Evangelho a partir da ação do Espírito Santo. Reprograma minha mente, coloca novos valores, novos objetivos, novos ideais, novos conceitos. E a partir disso, minha mente reprogramada em Cristo, aí então eu vou alcançar esse sucesso. Significa o conhecimento que o crente tem de Cristo pela ação do Espírito e a apropriação da mensagem do Evangelho. Então, o que eu acho sobre a PNL? Depois você pode pesquisar a fundo, ouvir outras pessoas, outros estudiosos do assunto, mas o que eu fiz na minha pesquisa aqui é que é mais um método para levar o indivíduo ao sucesso, só que tudo centrado no próprio indivíduo. A minha opinião sobre a PNL é que é um método que é centrado no indivíduo, a partir do indivíduo, para o indivíduo e termina no próprio indivíduo. No final das contas, se esse indivíduo não alcançar o tal sucesso que ele almeja, vai lhe trazer problemas e frustrações e decepções. Então, minha opinião é que se nós temos que reprogramar nossa mente, que façamos isso pela palavra de Deus, pelos conceitos e pelos valores da palavra de Deus, porque de fato quem nos faz prosperar é Deus e não nós mesmos. Quem pode mudar a nossa realidade, quem pode mudar a nossa vida, é o próprio Deus a partir da sua própria palavra. Não estou dizendo aqui que nós temos que ficar passivamente esperando as coisas acontecerem. O que eu estou dizendo é que eu vou agir, tomar atitudes a partir da palavra de Deus, a partir dos pressupostos colocados pela palavra e pela verdade absoluta da palavra. Em cima disso, eu vou trabalhar, trilhar para obter o sucesso em Cristo Jesus. Então, minha opinião é que a PNL pode ter o seu lugar, desde que ela não centre tudo no homem e a partir do homem. Mas, de fato, quem está em Cristo Jesus não precisa de PNL, nem motivações, nem qualquer outro tipo de mecanismo que me faça crescer. Porque em Cristo nós crescemos mediante a sua palavra. Então, essa é a minha opinião. A PNL, para mim, ela só tem lugar se for para a glória de Deus. Mas pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, tudo gira em torno do homem. Então ficamos com a palavra de Deus e façamos tudo mediante a palavra de Deus. Então, essa é a minha opinião. O que vale é aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que ela me diz que eu tenho que fazer e como obter o sucesso em Cristo Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo, onde nós vamos estar falando sobre a Reforma Protestante. 500 anos de reforma. E nós temos que parar e avaliar. Será que ela parou ou ela deve continuar?
Próximo vídeo eu vou trabalhar um pouquinho essa questão da reforma protestante e se nos nossos dias ainda essa reforma deve continuar ou se aquilo que aconteceu com os reformadores foi suficiente para a Igreja de Cristo. Até lá, Deus abençoe.